Bem-vindos de volta. Mais uma semana aqui, ó, no PJinhas, o podcast do Parlamento Juvenil. Hoje, no episódio de hoje, nós estamos aqui, ó, com o Guilherme Souza, de Belfor Roxo. Muito bem-vindo, Guilherme. Muito prazer vir aqui, encontrar você, te conhecer. Porque até então era só pelo Instagram que eu tinha te visto, né? E na semana parlamentar. E é verdade. Aí, tá vendo? Guilherme não Olha lembrava. só a memória, deixa a memória. Então, Guilherme, esse é a casa do PJ, é o podcast do PJ e a gente está aqui para falar isso. Para falar dos atuais parlamentares juvenis, para eventualmente para os futuros parlamentares juvenis que estão assistindo a gente. Muito bacana. Então, a gente está aqui para isso, para falar da experiência que vocês vivenciaram. Semana passada a gente teve o Gabriel. Assistiu? Assisti, com certeza. Acompanhei. Quem é que não assiste? Se você não está assistindo, você que está perdendo, tá? Então, eu já vou logo falando. Assiste lá. Se não assistiu um dos 2 episódios anteriores, Gabriel, Cláudio na primeira semana, então vai lá, assiste. Tá disponível. Tá muito legal. Tá disponível. Tá no nosso YouTube. No YouTube do Parlamento Juvenil. Valeu? Então, Guilherme, a gente vem falando aí com o Cláudio, falamos com o Gabriel e a gente gosta disso. Tipo, eu acho que o legal do nosso podcast é ter a perspectiva diferente de várias pessoas de uma mesma experiência. Sim. Né? Que foi essa semana parlamentar, e não só a semana parlamentar, mas como todo o processo, o mandato de vocês em si. Então, tipo assim, para você, a gente vai começar dessa forma. Eu particularmente tenho essa visão. Eu estava falando isso no primeiro episódio, eu falei isso com o Cláudio, que eu tenho 25 anos. Até então, eu não conhecia o PJ. E aí, conheci o PJ porque trabalhei no PJ. E eu sempre tive esse pensamento. Eu achei muito legal ver vocês ali participando daquilo tudo, tendo essas experiências. E eu sempre me questionei disso. Tipo, cara, é uma experiência que abre a visão do jovem em relação à política e tudo mais. Porque eu, particularmente, não era envolvido com política até o momento que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no meio. Então, baseado nisso, tipo, como é que o Parlamento Juvenil impactou a sua visão de política? Nossa. Então, o Parlamento Juvenil já está na sua 14ª edição e antes de participar eu não conhecia. Então, quando a minha escola, né, me influenciou a participar do processo seletivo da eleição, eu fiquei, assim, encantado, porque eu não tinha escutado falar nada similar. A minha visão de política antes do Parlamento Juvenil era totalmente diferente, porque até então era meio que, política, deixa que pro futuro eu vejo, agora não. É muito... Me identifico muito com isso. E a gente vivendo na prática, a gente experimentando a rotina de um parlamentar, né, do nosso estado, a gente pensando em projetos de leis, a gente convivendo mesmo em plenário, né? Então, meio que me impulsionou a pesquisar mais de política, a entender um pouco mais da política, não só no nosso estado, mas no nosso país, e me aprofundar mesmo. Então, a minha visão foi meio que de 0 a 10 da política, entendeu? Sim, entendi. E você citou aí um pouco sobre esse seu processo seletivo. A gente ouviu as experiências do Cláudio aqui, que teve uma experiência mais tranquila, digamos assim, por vir de Araruama e ser o único. Aí a gente teve o Gabriel, que é do Rio. E aí ele já teve toda uma competição. E para você, vindo de Belfor Roxo, como é que foi essa perspectiva para você nesse processo seletivo, essa fase de inscrição e tudo mais? Olha, eu confesso que eu era suplente até então. E no meu bairro tem 2 escolas, né, as mais populares, assim, que é o CIEP 116 e o Brandão Monteiro. E na época que eu me inscrevi para o Parlamento Juvenil, eu estava no CIEP e eu estava em transição de escola. E a gente brinca com o meu diretor geral, o Emerson Valim, lá do Brandão Monteiro, que o PJ anterior ele era do Brandão Monteiro, mas ele acabou desistindo e eu passei a ser do Brandão Monteiro. Então, de qualquer forma, o CIEP ficou sem alguém para ser representado. Foi sensacional. Então, Guilherme, quais foram as lições que você teve para sua vida, tirou para sua vida de toda a experiência que você viveu no PJ? Olha, eu acho que eu posso centralizar em um único conceito,
trabalho em equipe. Porque todo o tempo a gente estava dividido, né, em 3 grupos e a gente conviveu muito. Seja no próprio quarto, porque a gente dividiu. Teve alguns que dividiram com mais, outros com menos. Os ônibus também, né? Isso. A gente conviveu muito em equipe. Então, mesmo que a gente tivesse alguma diferença com outra pessoa, a gente tinha que deixar tudo de lado e ser imparcial ali. Agora não sou eu, não é o meu querer, não é que está agindo ali, mas sim sou o meu eu deputado. Então eu tenho que ser profissional, tenho que ser ético, né? A gente brincava muito com o decoro. O decoro parlamentar. Olha o decoro, né, Natália? A gente brincava muito. E eu acho que essa é a principal lição que eu tomei, não só para o contexto do PJ, mas para a minha vida, porque trabalho em equipe meio que define todo o parlamento juvenil. Sim. E você acha que, a gente estava brincando aqui do decoro parlamentar, e para vocês como jovens, como é que foi essa pegada? Porque, tipo assim, tem de pessoas mais velhas, tem umas pessoas também dentro do PJ que são um pouco mais novos, 15, 16 anos, enfim. E como jovens a gente sabe que rola essa dificuldade às vezes de levar o momento mais a sério, e você acha que nessa edição vocês tiveram essa dimensão de, tipo, dividir os momentos, tipo, esse aqui é um momento de lazer, eu tô no PJ, mas esse aqui é um momento de lazer, eu tô com os meus amigos e agora, beleza, vamos mudar a chave porque é hora de levar a sério, porque a gente tá numa comissão, a gente tá no plenário, vocês acham que vocês tiveram bem essa divisão? Com essa ideia do decoro parlamentar que foi implantada ali no meio de vocês, que ficou como uma brincadeira, mas também serviu para, né, entender que, tipo, tem que haver uma divisão. Olha, a seriedade eu acho que foi um dos tópicos que a gente mais trabalhou em nós mesmos. A gente se ajudou muito. Então, no período que a gente estava no quarto, por exemplo, que era um momento mais de relaxar, mais descontraído, a gente comunicava um com o outro. Olha só, você tem que ser mais assim, e o outro entendia. E assim a gente ia se moldando, né? Então, a gente percebe uma diferença do primeiro dia até o último dia. A gente mudou muito, a gente evoluiu em um curto período de tempo. Né? Isso aí. Porque é bem intenso, né? Porque, tipo, é uma semana com pessoas que você provavelmente nunca viu na sua vida inteira, e aí vocês estão convivendo uma semana inteira, longe de família, longe de todo mundo. A gente estava muito acostumado a ser muito informal, a ser muito brincalhão. E aqui no parlamento a gente teve essa chance meio que de tomar para si um tanto dessa seriedade, de saber separar, de saber dividir o momento de se divertir, o momento de estar sério, de estar focado, de esquecer, sabe, de determinados assuntos e focar naquilo que realmente deveria ser, ter a nossa total atenção, sabe, naquele momento. Sim, sim. E é algo que impacta na nossa vida como um todo. Ainda mais falando de jovens que estão nessa transição. Isso aí. A adolescência é uma transição para infância até a fase adulta. Então, tipo, é o período que a gente tem para aprender muita coisa. Então, você acha então isso, né? Que, tipo, o Parlamento Juvenil ele ajudou com isso, a mudar essa visão, a ter essa visão de, tipo, tem que ter postura em determinados momentos, né? Isso aí. E isso impacta, consequentemente, na vida de vocês, né? Então, seguindo em frente, Guilherme, quero perguntar para você a sua perspectiva do que, tipo, de como é que o Parlamento Juvenil, né, ele pode contribuir numa juventude mais participativa na política. Porque, como a gente falou no início, como eu mesmo citei aqui minha experiência pessoal, eu não conheci o projeto, eu também nunca liguei para política. Diferente de você, que tem quantos anos, perdão? 16. 16 anos. Eu com 16 anos, eu tenho 25 anos, tá, pessoal? Não sou nenhum velhaco, entendeu? Mas, quando eu tinha 16 anos, eu não tinha o menor interesse da política. Mas já você, com 16 anos, você já viveu uma experiência dentro da Casa Legislativa do Estado, ter essa perspectiva. Então, tipo assim, como é que você acha que o papel que o Parlamento Juvenil desempenha nisso, de fazer com que a gente tenha nos futuros, né? Nos futuros, a gente ter uma juventude mais participativa? Então, uma das características da nossa geração é que praticamente a maioria assim, dos jovens querem ser influenciadores. Sim. E
sabe, o jovem que passou por essa experiência, ele está apto a influenciar as pessoas no seu círculo social. Então, assim, na escola, por exemplo, eu mesmo quando voltei para minha escola, como eu te falei, estava num processo de transição, então eu meio que visitava as 2 escolas ao mesmo tempo. E assim, me perguntaram como é que foi. E assim, eu vi ali uma oportunidade para influenciar alguns mais jovens, alguns que estão assim no primeiro ano, no segundo ano, para que no futuro eles se inscrevessem para participar, né, para tentar participar do Parlamento Juvenil. E é assim, sabe, é uma coisa incrível, porque a gente vê assim, qualquer brecha que eles nos dão, né, porque hoje muitas pessoas não têm muito interesse, sabe, na vida política, não tem interesse em diversos tópicos, mas assim, a gente vê que ele surgiu ali uma curiosidade, então a gente aproveita aquela brecha para tentar colocar assim, influenciar mesmo, não ser só influenciador para coisa negativa, mas para o positivo, para o bom. Cara, entendeu? Isso é um ponto que tu tocou muito legal, essa comparação com os influencers, né? Que, tipo, é uma coisa que é o hype da nossa geração. Isso aí. É a rede social, é seu influencer, ele tá ali. E as pessoas não se atentam, principalmente os jovens não se atentam que a influência também existe aqui dentro, na casa política, na casa legislativa, com os políticos e tal. E não são tantos os jovens que se interessam por isso. Então eu acho essa perspectiva muito legal, tipo, não deixa de ser uma influência. Mas isso contribui muito para o crescimento individual de cada um, né? Sim, sem dúvida, porque, pô, você tá influenciando, você tá na sua escola e você tem esse papo com as outras pessoas. Eu acho que isso é o que é o legal do PJ. Pessoas de diferentes tipos. A gente tem quem é mais tímido, mas a gente também tem quem é mais desenvolto, mais entrosado dentro do colégio, que o pessoal olha pra essa pessoa e fala assim, pô, essa pessoa é legal pra caramba, eu gosto dela, tem. E aí, você sabendo que você tem certa influência, talvez, influenciar as pessoas a uma coisa que, tipo, é o Parlamento Juvenil. O PJ dá muita visibilidade, né? Sim. Assim, no nosso município, porque o Parlamento Juvenil saiu na mídia, a gente passou na televisão, a gente saiu em alguns jornais. Sim. E eu tirei uma foto tua dando entrevista pra Record. Eu lembro. Uma foto dele dando entrevista pra Record ficou muito bonita. E depois, se pá, a edição, bota aí, ó. Bota a foto dele aqui, ó. Essa visibilidade nos dá uma voz, assim, na nossa comunidade. E essa voz a gente tem que usar, né, para o positivo, para influenciar positivamente os nossos jovens, os mais novos, aqueles que não sabem muito bem o caminho que querem seguir. Então a gente serve ali meio que como uma vozinha assim no ouvido. Sim. Entendeu? Para influenciar eles pro lado bom. Sim. E falando de influência, levando para esse lado, eu acho que a coisa que mais pesa para aqueles jovens que estão vindo para o Parlamento Juvenil é o fato de saber que eles estão ali para trabalhar num possível projeto de lei, que pode vir a chegar, eventualmente vai chegar na mesa do governador, e pode a longo prazo ou a curto prazo ser uma lei no nosso estado. E dos projetos, eu sei que não dá para citar todos os projetos, porque, né, são muitos projetos que você teve que ouvir ali dos seus colegas parlamentares. Mas se você fosse pensar assim, da sua cabeça, dos projetos ali que foram abordados, tem algum que você gostaria de destacar, que te chamou muita atenção? Nossa, claro. Por exemplo, o projeto... Eu não vou me lembrar 100% Sim, do projeto, não tem como, realmente isso. Mas o projeto da Samara de Lucena, do Rio de Janeiro, era sensacional, era sobre cultura, né? O acesso à cidade por meio da gratuidade nos Rio Card, se eu não me engano. Uhum. E isso é muito interessante, porque assim, tem pessoas que moram no interior do nosso estado e que não têm acesso à cultura pela cidade ser pequena, por não ter muita visibilidade, então não tem, sabe, atos de cultura. A gente não tem o acesso à cultura naquelas cidades, naquelas localidades. Então, o interessante seria que esses pudessem ter acesso à cidade do Rio, por exemplo. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que convivem comigo não visitaram Cristo Redentor. Eu visitei por causa do PJ. Mas muitos não conhecem. E, tipo, são fluminenses, moram no nosso estado e nunca conheceram. Sim. Gente que vem, por exemplo, da Austrália, de lugares tão distantes, assim, infinitamente distantes, e acessam na maior facilidade, vêm no nosso país, e a gente que mora aqui não conhece. A gente trabalha tanto, a gente circula. Por exemplo, para chegar aqui,
Eu passei na central do Brasil e eu vi assim, as pessoas muito agitadas, correndo de um lado para o outro, indo trabalhar e não aproveitando. Enquanto eu estava ali turistando, conhecendo um pouquinho da cidade, eles estavam assim, ansiosos para chegar ao trabalho. Então essas pessoas não têm muito tempo e nem recurso para ter acesso à arte, à cultura, que está assim na cara, na frente deles, mas não tem. Sim. Que é uma coisa importante, né? Vivendo no nosso estado e sendo cidadão carioca e saber que a nossa cidade é uma das cidades mais visadas em termos de turismo no mundo. A gente tem uma das 7 maravilhas do mundo aqui. Isso, cara. Então, tipo, é meio surreal saber que tem cariocas que não tiveram esse acesso ainda. Não tiveram né, oportunidade, né? Então, de fato, é um projeto muito legal. Isso me chamou a atenção, cara. Mas, Guilherme, chegando agora, se encaminhando já pro finalzinho do nosso programa. Ai, mas já. Mas não fica triste, não. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem quem mais. será? Quem é que será que vai ser o nosso convidado? Eu já tô ansioso. Eu não assisti as outras duas, por que eu não vou assistir a próxima? Uma grande pergunta que eu quero fazer pra você é disso. Tipo, vários jovens diferentes passaram pela Semana Parlamentar, cada um com sua característica, sua cultura, seu jeito de ser, sua personalidade. Mas o que eu acho que todo mundo tem em comum é que, tipo, para poder chegar na Semana Parlamentar, tiveram que enfrentar alguns desafios e vencer talvez alguma coisa pessoal. Por exemplo, eu particularmente me identifiquei muito com o nosso primeiro episódio, que foi o Cláudio, por eu me considerar, acredite se vocês quiserem, uma pessoa tímida. E ao longo da minha vida tive que enfrentar situações para poder vencer essa timidez. O Cláudio passou aqui pra gente, a gente viu no primeiro episódio que o Parlamento Juvenil meio que teve esse peso na vida dele, de ter que bater de frente com esse medo que ele tinha, esse receio que ele tinha, essa dificuldade, e melhorar isso nele. Então, tipo assim, pra você, Guilherme, qual foi essa situação que talvez você precisou vencer, superar para poder participar desse projeto? Eu acredito que seja um medo. Sabe por quê? Porque eu vejo o medo como se fosse um rio. Um rio que ele corre e que ele tem vários braços. Uhum. E cada braço vai levando mais água para ele. Vai fortalecendo esse rio. E os medos que eu tinha eram o medo do meu projeto não passar, o medo do meu projeto ser ruim, o medo das pessoas não gostarem de mim, o medo de eu gaguejar na hora, de eu não conseguir me expressar, o medo, não sei, de eu passar vergonha. E eu ficava o tempo todinho assim com medo. A noite anterior da minha ida lá pro hotel, eu não dormi. Eu fiquei pavoroso. Eu falei, meu Deus, vai ser um desastre. Eu vou ficar... Uhum. Eu pensei em uma infinidade de coisas negativas, sabe? Meio que essa insegurança geral, né? Insegurança. Essa é a palavra, insegurança. E na hora, você tá com tanta, assim, adrenalina, vou dizer assim, que você se solta, você esquece que você tá na TV Alerj ao vivo, você esquece que a sua mãe tá te assistindo em casa, você esquece que, não sei, você vai ter que defender um projeto de lei futuramente, que você tem responsabilidades. Você só tá sendo você ali. Você tá apresentando o seu projeto, você tá defendendo o seu município, você tá votando e você está convicto de que o seu voto foi certo, entendeu? Então a gente acaba se soltando, sendo fluido, e a gente acaba se despegando um pouco desse rio do medo. A gente coloca ele pra lá e a gente está no nosso barco, está sem medo do barco tombar. Uhum. Entendeu? Entendi. Cara, muito legal. Agradeço, Guilherme, por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite. Compartilhar essa experiência com você. Eu acho que nada melhor do que ouvir os PJs falando sobre o PJ e dar essa perspectiva para isso que um dia vai vir a ser. Você foi da 14ª edição e aí o pessoal tá se preparando para vir para a 15ª. Quero ver vocês na 15ª. Inclusive, segura aí, porque a tua próxima missão é justamente essa. Eu quero que você deixe uma mensagem para esse jovem que tá aí assistindo e falando assim, poxa, será que eu entro no PJ? Será que não entro? O que é isso? O que é? Então, Guilherme Souza de Belford Roxo, parlamentar juvenil da 14ª edição, por favor, diga para esse jovem sobre o parlamento juvenil e convide-os para participar. Meu jovem, me escute, entenda o que eu tô falando para você. Mesmo...
Vai, tu começa. Pode falar, vou segurar. Você que tá aí me vendo agora, escuta o que eu vou te falar. Mesmo você tendo medo, você tendo inseguranças, assim como eu tive, na hora você simplesmente vai ser você vai se soltar e você vai fazer um ótimo trabalho. E eu quero saber quem é que vai ser o meu sucessor, porque eu tô ansioso pra, sabe, te conhecer e te dar algum conselho. Talvez você precise, assim como eu precisei, graças a Deus, o meu monitor, Luan, manda um beijo pra ele, um querido. Ele foi da 13ª edição, ele representou o mesmo município que eu, Belford Roxo, e, cara, foi uma segurança, sabe? Uhum. Eu me senti ali uma criança tomando a mão de um adulto ali, me guiando, me dando conselhos do que eu poderia fazer, do que eu não poderia. Então, eu acho incrível isso, porque você sempre vai ter alguém para te ajudar. Então, se você tem medo, deixa de lado, vem, porque você vai desfrutar uma experiência incrível. É uma experiência linda, você vai sair daqui transformado, você não entra da mesma forma que você entrou. Opa, você não sai da mesma forma que você entrou. E é isso que eu quero deixar de mensagem para você, que você esqueça que você tem medo. Um dia, esqueça, se você foi triste um dia, esqueça. Seja feliz aqui, vai ser top, vai ser a melhor sessão da sua vida, até então. É isso. Então, gente, chegamos ao fim de mais um episódio do PJinhas. Já tô ansioso com pro o próximo. Guilherme. Tô ansioso. Quem é? Vamos ver quem vai ser, hein? Fica ligado que você vai descobrir, assim como eu. Fica na dúvida aí, deixa a dúvida no ar. Guilherme, foi um prazer te receber. É um prazer estar aqui com você. Espero que você tenha gostado de bater esse papo adorei. sobre o PJ. Adorei. Então, é isso, gente. Fiquem ligados. Valeu, até tá a bom? próxima. Um abraço, tamo junto.